A nossa convidada de hoje passou em medicina com 3 meses de preparação. E mais, estamos falando de uma pessoa que trabalhou durante esse período, que tem 2 filhas com menos de 3 anos de idade e que descreveu o período de cursinho como um momento de relaxar neste processo. É com muito orgulho que a gente conversa com Kátia Zaxelli, caloura de medicina da EMESCAM. Bem-vinda, Kátia! Bem-vinda! É aqui que a gente vai descobrir como é que funcionou essa magia toda. Exato. Segunda faculdade, né, Kátia? Segunda faculdade. Eu fiz engenharia, né? E atuei todo esse período, né? Desde que me formei. Tava feliz também, né? Lá, mas o sonho da medicina estava guardado. E depois na maternidade eu vi que depois de pandemia também, né? A gente começou a repensar algumas coisas. E sempre tive muito incentivo também, assim, do meu marido. Sempre falava, às vezes quando a gente ia em alguns consultórios, ia em alguns médicos, ele falava: e aí, vida, poderia ser você, né? Ou sempre incentivava, porque ele achava que tinha tudo a ver, né? E aí decidi. Vem de onde? Vem desde o ensino médio? A medicina, de onde que veio a medicina? Ela ficou guardada de que período? Como é que foi isso? Veio de uma médica que foi minha professora, porque ela foi minha professora de fisioterapia, porque eu tive um processo aí para descobrir, né, do que eu queria fazer, um pouco complexo. Eu fui fazer fisioterapia e lá fazendo fisioterapia eu tive uma professora que era médica, era professora de anatomia, e ela chegou para mim uma vez e falou: Kai, se você nunca pensou em fazer medicina? E aí eu falei: não, eu nunca pensei, até pelo contexto que eu não tinha ninguém da minha família, né, na área de medicina, então não veio isso. E ela despertou isso daí em mim, Como é que ela conseguiu detectar esse dom em você, assim? Exato. Eu não sei como que ela conseguiu perceber aquilo dali. Engraçado que eu tava fazendo um outro curso, né? E ela chegou pra mim e falou. E aí, tanto ponto que eu larguei a fisioterapia, né? E fui pra cursinho pra tentar fazer medicina. E, assim, eu sempre amei muito estudar o corpo humano, né? E aquele período básico ali, né, da biologia, na própria fisioterapia, eu amava aquilo dali. Tanto que quando começaram algumas matérias mais específicas da fisioterapia, eu vi que eu não estava me encaixando. Mas que bom que você conseguiu detectar isso no começo, né? Sim. Foi no primeiro ano de faculdade, mais ou menos? Foi depois, eu fiz um ano lá, e aí depois eu decidi largar e tentar a medicina. Aí a medicina já estava piscando, né? Já estava piscando ali. E aí eu passei, assim, todo um outro contexto de, né, eu tinha logo terminado o terceiro ano, já tinha entrado logo na fisioterapia, então eu não tinha vivenciado muito a questão do vestibular, porque a fisioterapia, na época, assim, não era um vestibular tão concorrido como medicina. Então, para mim tinha sido muito tranquilo esse processo. E aí eu fui para um outro contexto, né, de um vestibular muito concorrido, né? Na época tinha só a UFES e a EMESCAM no estado, né? E querendo ou não, os estudos, tudo ali, né, de como eu estava me dedicando, era voltado para a federal. E aí fiquei no processo para tentar passar em medicina. Eu fiquei até como suplente na UF, mas como suplente na UF só se alguém morrer, né? Então não tem como. E aí passei uma particular no Rio de Janeiro, mas meus pais não quiseram, né, que eu fosse, e sempre tinha um incentivo para eu ficar aqui mesmo e tentar, né, tenta, UFES outra vez e tal. E até que, devido a várias questões aí da vida, eu enveredei para engenharia. E foi muito legal. Eu me dei muito bem também na engenharia, né? Ganhei vários prêmios acadêmicos.
consegui me desenvolver, estava feliz também, mas sempre ficou no meu coração como teria sido a minha vida se eu tivesse feito medicina. Ficou isso em mim. E eu fui pro mercado sempre, desde que eu me formei, nunca parei de trabalhar. Então sempre estava aí, fiz outra engenharia, me especializei e fui atuando, né? Fui para Minas Gerais, a trabalho, para o Rio de Janeiro e fui me desenvolvendo aí na área da engenharia. Mas mesmo com isso tudo, a medicina ainda estava no meu coração. Não era por falta de realização, né? Não era. Mas é isso, né? Porque o sonho Você já estava emociona. estável, né? Sim. Não era uma questão assim, financeira. Não era. Não era. Era um dom mesmo, realmente. Estava ali incutido, É né? o sonho, né? Verdade. Porque Gente, eu tô emocionada. Que Ai, isso? é muito bom, porque é uma história de muito, porque a trajetória, você foi para as engenharias todas e você decidiu voltar para lutar pela medicina depois de virar mãe, Isso. com duas filhas Exatamente. pequenas, Duas bebês. entendeu? Duas Muita bebês. vontade para poder... E eu acho que assim, e a Dani, que é ex-aluna de Keila, né, do diferencial, foi assim, uma pessoa que Deus enviou para me dar uma luz para esse caminho. A Dani, ela passou em medicina, né? A Dani já com 40 anos, passou em medicina e tal. E, gente, eu fiquei tão feliz pela Dani. Quando ela falou, né, que eu tinha passado e tal, e aí eu fiquei, nossa, que legal, Dani! E fiquei assim, sabe, felicíssima por ela e contei minha história pra Dani e ela falou, Cássia, por que você não faz? E aí eu comecei a repensar, né? E aí, engraçado, conversei com ela, né? A gente falando dos cursos específicos, né? Porque eu falei assim, voltar pra cursinho, eu não vou voltar, não. Mas os cursos específicos eu queria fazer. E aí, quando ela falou, exato, né? De uma turma menor, era isso que eu buscava mesmo. E aí, quando ela falou de Keila, eu falei, gente, eu conheço a Keila. A Keila já foi minha professora. É muito legal isso. Quando eu soube que eu tinha dado aula para ela no ensino médio. Então, antes de toda essa trajetória lá no ensino médio, só aula de química, nem era química para medicina, era química para não perder nota na escola mesmo, entendeu? E a gente se cruzar de novo. Os reencontros que a vida dá, exatamente. Né? E aí, assim, comecei a pensar, né, sobre esse contexto, mas a minha mais nova ainda era muito nova. Nessa época ela não tinha feito nem um aninho, então você imagina, eu tava envolta na maternidade. Nossa, né? era um neném. Pra quem nem é mãe já gente, sabe o contexto. Muito dependente da mãe, né? Exato. Então, assim, eu tava analisando, assim, como que eu iria fazer? Em qual momento que eu iria fazer? Como que isso seria? E aí, no final do ano passado, a Dani novamente foi lá, quando saiu o edital aí da UVV, ela falou assim, vai lá fazer a prova da UVV, pra você treinar, pra você entrar, só pra você ver, Cássia, né? E aí eu falei assim, eu vou lá tentar, mas tô doida babando, não tem noção, né? Vou ter que entrar novamente nesse mundo. E então, assim, vamos ver. E aí fiz a inscrição, gente, pra vocês terem noção, tão envolta com a maternidade, eu até assim, eu coloquei no meu calendário pra me lembrar da prova, né? Pra lembrar da prova. E aí fiz toda uma logística, né? Pro meu marido ficar com as minhas filhas, minha mãe, e aí fui pra fazer a prova. Ainda amamentava? Não, aí não. E nesse período pra você fazer essa prova, você chegou a estudar? Ou Não. foi só pra treinar mesmo? Eu não tô entendendo, ela botou no calendário pra lembrar da prova, gente. Eu fui. Era um compromisso, vou passar lá e fazer o vestibular de medicina. Eu lembro que eu cheguei e outra. Aí eu fui no carro, né? Assim, um pouco apreensiva do que eu iria encontrar, mas ao mesmo tempo eu tava também feliz por ter aquelas horinhas pra mim. Assim, isso rola, só quem é mãe entende isso.
De repente, ir pra uma consulta, tem outro lugar, né, daquele momentinho. Vamos fazer o vestibular pra relaxar. Isso, vai ser a primeira vez que eu escuto essa sensação do vestibular. Mas eu fui pra. E aí eu fui pra lá e, sabe, também foi um momento, porque a maternidade, você tem vários momentos em que você tem reencontros com você em encontros. Porque às vezes a gente se perde no mundo da maternidade. Às vezes você esquece, assim, onde tá a Cássio nisso tudo, né? Porque a Cássio só é mãe. E aí o que acontece? Naquele momento, eu tava sendo a Cássio, aquilo era só meu, sabe? Era um momento ali pra mim. E foi muito importante pra mim. Porque foi no ponto forte também, em Exato. cima de um sonho Exato. que tava lá latente, meu, sabe? Uhum. Até porque eu tava num processo de 2 licenças de maternidade, eu tinha dado uma desacelerada grande em relação ao meu trabalho, né? Eu vinha num contexto de trabalho em que eu viajava muito a trabalho, morava em outros locais quando precisava para implantar alguns sistemas ou o que for. Então, assim, era um estilo de vida que eu não estava querendo para minha maternidade. No sentido, assim, de muitas viagens, né? E aí, o que acontece? Sabe, veio aqui uma porta de uma oportunidade, de algo pra mim, de um sonho, sabe? E aí, quando eu cheguei, eu lembro de um mundo de gente naquela bebê, gente. É muita gente. É muita gente. Era muita gente. Ainda mais no vestibular de final de ano, que geralmente dá um número maior, assim, né, do que o de meio de ano. E, gente, era muita gente. Aí você imagina. Eu cheguei lá, falei, meu documento, cartão de inscrição, será que tem isso aqui ainda? Eu preciso trazer o cartão de inscrição? Como que é? Porque na minha época lá atrás eu já tinha o cartão de inscrição e tal. E aí eu falei, gente, deixa eu me achar entre esse povo todo, né? O caneta, sabe que é caneta azul, caneta preta, que a gente não tinha visto, edital, nem sabia o que precisava. Como uma boa mãe, estava com a xuxinha de cabelo para poder prender o cabelo a qualquer momento para você pegar seu filho. Então, assim, eu estava com a xuxinha lá porque precisava prender o cabelo. Então, isso daí eu falei, tranquilo para mim. Aí depois conversei com um, conversei com outro, fui ver que o local de prova tinha que passar por um outro local lá, o pessoal foi me direcionando, mas graças a Deus cheguei na minha sala, né, sentei, e aí foi um momento de relaxamento. Foi um momento assim pra eu relaxar, tranquila, vendo todas as pessoas, pensar no que cair, sabe, no que vai cair, no que... Gente, eu tava ali, eu não tinha nem noção, né, do que poderia cair, do que não poderia cair. Então, tava pensando, analisando o que eu tinha que fazer das meninas, qual o médico, se era essa semana, se não era. Ai, deixa eu tentar relaxar aqui, pensar em alguma... Sabe, era um outro contexto. E fazendo a prova dentro desse processo. Não, e aí, isso antes da prova, e aí quando eu vi, né, o cenário, o pessoal lá, né, naquela expectativa pela prova, eu lembrei muito de mim no passado. E aí eu orei por todo mundo, né, porque esse momento é um momento tão difícil, eu falo que assim, o processo vestibular é como se tivessem te jogado assim da terra e você só pode voltar quando você passar. Então, você fica no vácuo. Você não vai nem pra frente, nem pra trás. Adorei, exatamente isso. É como se você não estivesse em lugar nenhum. Não tá, exato. Você não tá mais na escola, você não tá na faculdade. Você tá no vácuo. Exatamente. E outra, até pra você, gente, pra você viver é difícil. Porque se você for na praia, a sua consciência tá ali de que você teria que estar estudando, que é por causa de um ponto que você não passa, que é, sabe? Seu concorrente Então tá você estudando. tá estudando, sabe? Uma festa de família, ou o que for. Parece que você não tem direito a estar em nenhum desses lugares, porque você não passou ainda. Então, assim, é um momento muito difícil. É um momento muito difícil. E aí, por isso que envolve toda aquela questão emocional, que pesa muito, né? Demais.
Uma pergunta, quando você começou a pensar sobre estudar para passar em medicina, você está contando essa história de você ter ido fazer a prova assim, sem a menor noção de conteúdo, de nada. Você acha que ter vivido essa experiência antes de você começar a se preparar, porque você primeiro foi lá e fez a prova, depois você começou a se preparar, você acha que foi válido ter vivido essa experiência antes de ir para realmente fazer a prova? Importantíssimo. Foi assim, crucial. Porque foi a partir da prova da UVB que eu ganhei esperança de uma possibilidade de passar, porque eu passei na primeira etapa. E aí eu lembro que eu corrigi, mandei lá pra Dani e perguntei, será que eu fui bem, Dani? E tava aí ela mandou, Kaisa, você tirou nota igual de uma amiga minha que tá estudando pra medicina. Aí eu falei, gente, a esperança pra mim. E aí, tanto que naquela semana, entre a primeira fase e a segunda fase, ainda cogitei que eu preciso, será que eu vou fazer alguns cursos, vou tentar fazer alguma coisa essa semana, pra ver se eu consigo, né, fazer um milagre na segunda etapa e ver se eu consigo passar. Aí veio esse pensamento, só que aí depois conversando com meu marido, e a gente pensou, mas a Alva tá ainda muito novinha, vamos nos preparar no ano que vem, e aí a gente pega e aí você tenta de novo. Mas o bom de você ter feito essa prova, além de você ter a vivência de como que é um vestibular, foi um nivelamento. Exatamente. Porque você conseguiu identificar os seus pontos fortes. E daí que eu queria a estratégia. Foi a prova da UVB, pra mim, foi crucial nesse ponto de eu ter vivenciado e ter visto mais ou menos como que tava esse cenário de vestibular, que eu estava totalmente distante. E também ela foi crucial para eu criar a estratégia do que eu iria estudar, como eu iria estudar. Conta pra gente dessa estratégia. Porque você conseguiu passar em 3 meses com 2 filhas, trabalhando, fazendo atividade física. Conta pra gente dessa estratégia, porque vai ajudar muito. Com certeza. Bom, então, aí o que acontece? Eu vislumbrei assim, falei, olha, primeira etapa aí eu consegui, né? Se eu estudar aí um pouco mais, eu ainda consigo ser melhor do que eu fui. E aí eu pensei assim, eu vou focar na segunda etapa. Vou fazer um curso específico de química, que aí já era a Keila, que já estava assim já no meu planejamento. Vou fazer um curso específico de biologia, um curso específico de redação, que é a minha segunda etapa ali, né? E aí pensei em fazer esse formato anual. E aí eu iria tentar vestibular no meio do ano para eu também dosar para ver como que tava isso daí. E tanto esses cursos aí, o planejamento era tudo anual, comecei a fazer. E acabou que eu pensei no meio do caminho aí também de fazer um curso que era rápido, tranquilo, era um período pequeno, né, da semana, de gramática. Eu falei, vou fazer, porque, né, você tentar MScan, que cobra um pouco mais essa questão aí da gramática, para eu não errar a questão de bobeira. E aí, pensei em fazer isso, falei, no segundo semestre eu vou fazer matemática e física para pegar mais ou menos o feeling da matemática e física de vestibular. E aí, eu peguei, esse foi meu planejamento, né, do que eu iria fazer, e comecei a fazer os cursos, mas eu tava assim, bem tranquila. O momento ali que eu ia para estudar, eu adorava. Era o seu momento. Era o meu momento, era um momento, e também eu curtia reviver as matérias, entendeu? Eu curtia, eu me deliciava naquilo dali, entendeu? Era gostoso. Era um momento seu na semana. E era gravado, porque ninguém acreditaria. Exatamente. E era gostoso também, entendeu? Relembrar coisas que eu gostava de estudar também, né? Isso daí foi legal. E também a sensação de que, poxa, eu lembro isso daqui. Eu precisava só de um start, ou sabe? E aí você vê, poxa, eu consigo ainda fazer algumas coisas. Então, assim, isso tudo foi legal pra minha autoestima também, tá? Excelente aluna, diga-se de passagem. Mas foi 3 meses. Né? Foi importante pra mim, sabe?
tudo isso daí. E outra, foi muito importante também para mim os cursos no formato em que eu fiz, que eram salas pequenas, poucas pessoas. Foi fundamental. Porque eu fiz algumas aulas, eu acho que eu fiz 1 ou 2 aulas de revisão num curso meu, que aí foi num auditório. Eu não gostei sabe, daquele ambiente. Me fez relembrar concorrência, me fez relembrar aquela aflição, sabe, aquela coisa toda. Eu falei, assim, foi fundamental. E é tão bom, né, a gente ter o professor ali tão Ali do disponível lado. pra gente, Sim. atenção. E conversando com você, e sabe a sua necessidade, que é diferente da do outro, em que você pode... E outra, é um clima mais assim, todo mundo de casa, como se fosse mais assim, sabe? acolhedor. É mais acolhedor, exatamente. Essa parte que você falou do auditório, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Porque quando você faz um aulão, um auditório lotado, é também uma forma de trazer essa ansiedade para cima do aluno, né? Exatamente. Aquela sensação de concorrência, aquela sensação de solidão, de ser mais um naquele mar de gente, Mais um. entendeu? É mais mais um naquele mar Exato. de gente. Tem várias pessoas que você nem conhece, nem sabe. Aquela sensação de família Acaba. se dispersa. Não tem. E aí você entra pro mundo do vestibular, né? Aquela ideia agressiva mesmo de como que é o vestibular. Então, assim, eu acho que assim, foi fundamental eu ter saído disso e ter ido para cursos anuais em que os cursos, né, eram só gente, né? Então, todo mundo se conhecia e ficava leve. Entendeu? O processo ficava leve. Então eu ia pra lá, não é um momento pra eu me estressar, não era. Na verdade, eu ia pra me desestressar lá, né? Então, o aprendizado, sabe? Tudo fluía de uma forma bem melhor. Então, eu acho que isso daí foi, assim, fundamental. Você acha que o fato de você ter feito outra faculdade ajudou nesse processo? De você ficar menos ansiosa? Eu acho que, assim, ter passado por uma graduação, já ter experiência assim, no mercado de trabalho, ter me tornado mãe, tudo isso contribuiu. Tudo isso contribuiu. Você vai amadurecendo, né? Com tudo que você passa. O mercado de trabalho é um local que você vai amadurecer muito, né? Devido aos contextos todos que você vai passar. Então, isso daí me ajudou muito. A maternidade me reinventou, porque me mudou como ser humano. Então, assim, me ajudou muito para lidar com situações assim. Então, acho que foi importante, mas eu acho que esse processo todo meu me ajudou. Influencia, né? Eu acho que o tempo é ressignificado, principalmente depois da maternidade. Sim. Porque quando eu pego, por exemplo, um aluno meu que está no ensino médio, que está indo para aula, tudo bem que tem também a idade, a adolescência, faz parte, mas o espaço de tempo só para dedicar o estudo daquele aluno é diferente de uma pessoa com 2 filhos, 2 filhas com menos de 3 anos. Otimizar o tempo é aquela meia hora a mais que você vai ter para ficar só no denguinho, entendeu? Parar, programação nenhuma, é ficar nessa posição. Entendeu? Sim. É uma ressignificação do tempo total. Total. E você tem que aproveitar muito bem o seu tempo, porque você não tem, né? Sim. Você não tem. Então, o que eu fazia? Curso da Keila. Eu fazia acontecer no curso, né? No curso. Fazia lá os exercícios da velocidade. Eu saía de lá, assim, sabe, cansada mentalmente, porque era altamente produtivo. Altamente produtivo. A aula com aquilo já é altamente produtiva. E eu tinha ainda que fazer, né? Eu fazia já tudo. Todos os exercícios que eu teria que fazer em casa, eu fazia na aula, então não dava pra eu respirar. Sim. Não, é porque a gente que não tem filho, não trabalha, é tipo assim, não entendi isso agora, não, mas quando eu cheguei em casa, eu penso. Não dá. Na sua posição não tinha como fazer isso. Exato. Era ali, era tudo ou nada ali. Exatamente.
Tinha que fazer acontecer ali. E aí o que acontecia? Minha estratégia era o quê? Eu não tinha tempo, né, para eu estudar em casa, ficar estudando, né? E aí o que eu fazia? O curso da Keila eu fazia acontecer no curso, então era um momento química ali focada. Depois, curso de redação, também tentava fazer as redações na própria aula, para eu depois não ter que fazer redação fora da aula, tanto que redações extras era uma coisa complexa que não ia dar para fazer. Né? O conceito de extra era complicado, porque não tinha o tempo extra. Exato, não tinha tempo extra, como que eu ia fazer? E o curso de biologia era o único curso que eu estudava fora. Conte mais sobre isso. Porque biologia tem que decorar muita Exato. coisa. Eu senti, tipo assim, que biologia... Mas claro que se eu visualizasse alguma questão de química que... Não, isso aqui eu vou ter que dar uma olhada. Tanto que tiveram algumas situações que eu tinha chegado antes, já tinha feito um resumo de algumas coisas de química que eu precisava dar uma olhada melhor, que eu estava precisando fixar melhor aquilo. Mas biologia, o que eu fazia? Eu ia pra lá e aí eu não fazia exercício lá. Eu ficava no contexto de acompanhar remoer a matéria, de estar ali vivenciando. E aí era a única que eu deixava para em casa reler a matéria e aí fazer os exercícios, né, e fazer discursiva, porque daquele eu ainda conseguia fazer discursiva na aula. Mas aí, no de biologia, não se dava nem um tempo para você fazer discursiva ali, né? E era do material que você tinha acabado de ver. Então, fazia sentido, eu esperava muito decorado naquela hora, né? Eu tinha que digerir mais aquela matéria para fazer bem as discursivas e ter uma noção real do que eu estava acertando, do objetivo. Porque se eu nem estudo aquilo dali, né? Só via a aula ali e já começo a fazer, para biologia é outro processo. Sim. Então eu falei, não, vou estudar e aí depois eu faço. E aí o que acontece? Essa daí, a biologia eu fazia nesse formato, né? Na verdade, você criou uma estratégia bacana, né? Porque você assistia a aula com toda a sua concentração e depois você fazia as atividades, depois de ler a matéria, no momento de revisão. Exato. Porque a matéria teórica, do mesmo jeito que ela entra fácil, ela sai fácil. E são muitos detalhes, muitos nomes. Então, aí é uma forma que eu tava auxiliando meu cérebro a fixar aquilo dali tudo. Quando eu pegava, estudava, em outro momento, fazia os exercícios, fazia discursiva, e aí levava, né, pra corrigir e tal. Então eu fazia nesse processo. O ESA também, que tinha do curso de biologia, não era possível, entendeu? O ESA não era possível. Tanto que quando a professora falou no início, né, que teria esse, mas isso era, se desse e tal, tudo, eu falei, esse já vai ficar aqui na minha bolsinha. Infelizmente. Se lá no final, uma semana antes do vestibular, sobrar um tempo, tiver uma coisa pra eu pegar esses daí e fazer, vai ser o momento. Senão, estão todos em branco. Não, isso foi muito inteligente você entender que você não daria conta de tudo. Sim. Que você tinha que fazer o que era possível ao seu alcance. Sim. Exato. Saber abrir mão também é muito importante para nossa tranquilidade. Exato. Isso não vai dar para eu mexer. Vou fazer esse aqui com qualidade. Exato. E ter a maturidade e o emocional para você lidar com... Mesmo eu não fazendo isso daqui, com isso daqui vai dar para eu passar. Não é fácil. É melhor eu fazer o simples bem feito. Lá no passado, talvez eu não teria essa maturidade. Pra, né, quando foi lá no passado, quando eu fui tentar. Então, assim, aqui foi um processo, assim, o que era possível mesmo, né? E eu vou fazer isso aqui com qualidade. Tanto que existiam matérias em que a professora já tinha falado, ó, esses aqui vocês vão pro livro. Porque só o conteúdo da apostila não vai ser suficiente. Pega o livro também. E aí, desse daí, não chegou ao ponto das matérias ainda em que eu ia precisar do livro. Mas passamos no vestibular para medicina antes. Não pegou o livro.
Mas já estava assim, já estava ali me programando, que eu sabia que eu ia ter que ter um tempinho Estava na ali pra fila. ver o livro. Aham. Como que ia ser, porque ia ser importante, né, pro processo. Então, assim, a minha estratégia foi essa, a questão de atualidades, né, geografia, história, isso daí, eu fui confiante no que eu já tinha estudado. O que tinha acumulado ao longo da vida. Exatamente, o que foi aí acumulado, entendeu? E aí já sabia que eram matérias em que eu não ia ter tempo E pra além ler, de você conseguir gerenciar isso tudo, você ainda tinha tempo pra fazer atividade física. né? Foi assim, não era uma aluna exemplar, né, de estar lá. Mas assim, eu ia durante meu horário de almoço aí, ia lá, como eu tinha personal, eu era obrigada a ir, porque senão eu iria pagar sem fazer. Então tem um incentivo, Fica a dica. né? Fica a dica, tinha um incentivo para ir lá ter uma atividade física que iria me ajudar, né? Como um pilar. Dá uma descansada, Exato, mexe, vai para outro pilar lado, ali, né? da sua saúde. É importante, até pelo contexto, que quando você tá ali naquele universo da maternidade, às vezes você não vai dormir bem, às vezes você não vai comer bem, né? Porque seu filho tá ali e você tá, né? Você vai dar pra ele e filho ama. Quando você tá comendo, senta pra comer com você, Sim, entendeu? sim. É esse contexto. Então, assim, era um momento também pra tentar cuidar aí da minha saúde, né? Pra estar bem, pra estar fazendo prova, pra tudo. Então, foi importante. Cássio, eu lembro quando a gente estava fazendo o primeiro levantamento da sequência dos convidados, eu coloquei na lista Cássio, com certeza. Aí eu lembro que quando eu te liguei para falar, você estava numa fase que você tinha passado na UVV e você estava muito bem resolvida que você ia fazer medicina na UVV, gostava da proposta, tudo. Daí você passou na Mescan em 10º lugar. Então, quando eu te liguei, você estava matriculada nas duas faculdades. Eu até pensei, ok, fico muito feliz que os alunos passem em vários vestibulares. Agora, geralmente, matricular nas faculdades, quando vai passando, já é mais raro. Aí você estava matriculada nelas e tinha que decidir para onde você ia. Por onde passou essa escolha? Como é que foi para você? Então, eu estava muito bem resolvida mesmo com a UVV. Inclusive, assim, foi muito engraçada a trajetória toda para fazer Mescan, porque eu, inicialmente, não iria fazer a prova de Mescan, porque eu não iria gastar o valor da inscrição, sendo que eu não ia passar. Então, eu falei assim, eu estava conversando com o Ramon, não tem no Medicina Me Interessa? Sim. O Ramon, depois, estava conversando com ele, porque eu tinha interesse de fazer o curso dele no segundo semestre e tal, o Ramon me ligou. E aí fomos conversar sobre todo esse cenário que eu tinha vontade para os meus planos, tudo, né? E aí eu falando com o Ramon, falei, vou fazer a prova da UVV, mas da Mescan não vou fazer não, porque, nossa, vou pagar 700 e poucos reais e não vou passar ainda, é muito dinheiro, não vou fazer não. E aí o Ramon falou, não, você vai fazer sim, você tem que fazer, porque você tem que vivenciar a Mescan, né? E aí ele falou várias coisas, eu falei, tá bom, vou fazer. Vou pagar o valor e tal, vou fazer Mescan. Fui lá e fiz. Naquela noite, gente, era a última semana, tá? Da inscrição. Tinha tudo pra não acontecer, então, né? Não, tinha tudo. Mescan tinha tudo pra não acontecer. Eu acho que por isso que eu chorei tanto quando eu soube que eu passei na Mescan. E aí, tá, ok. Tinha feito a inscrição, né? E tá bom. Mas aí tinha passado na UVV, já estava assim, matriculada na UVV. E aí tava até analisando se eu ia fazer a prova de Mescan mesmo, né? E aí eu lembro que eu saí, foi na quinta-feira que eu tinha curso de biologia com a Geni. E aí eu falei, aí Geni até falou bem assim, você... E aí te vejo na Mescan. Aí eu falei assim, Geninha, não vou fazer? Ela, o quê? Bem assim. Sério, gente? Como assim? Na véspera do vestibular, eu não falo, então não vou fazer não. Ai, eu não vou fazer não. Aí, só que a Geni muito respeitosa e tal, e entendeu ali o meu momento, passou na UVV, né, ok, tudo bem. E aí,
Fui conversar com meu marido na sexta-feira, prova, e seria no sábado. E aí, fui conversar com ele, e pô, eu falei, eu acho que não vou fazer a prova da MSK não, e tal, você tá cansativo. Aí vou ter que ver as meninas, vou ter que pedir mamãe pra mim, pra ficar com as meninas e tal, e com você. Ele falou, com certeza você vai fazer a prova da MSK, sim, Adoro! E aí eu peguei e eu falei, tá bom, vou lá fazer a prova da MSK. Depois de 3 pessoas já avisou. E aí fui pra fazer a prova da MSK, né? Eu lembro que quando eu saí da primeira etapa, gente, foi engraçado. Eu encontrei o pessoal no segundo dia, né, pra fazer. Aí eu já tava assim, gente, vamos ver, né? Se Deus faz um milagre agora na segunda etapa, né? Pra ver se sai alguma coisa disso daqui. E aí eu lembro que foi até engraçado. Eu saí 1 hora antes da discursiva. Já tinha acabado. Cara, eu tinha levado também. Inclusive, eu fiquei assim, poxa vida, gente, mas se você não passa na primeira etapa, não era nem pra você vir pra segunda, gente. Eu tô aqui fazendo a segunda etapa. E se eu não passei na primeira etapa? Não tava rolando muita esperança, não? Não, eu sou ótima, porque eu sou sempre assim. Todo mundo do curso que eu fazia lá de biologia, todo mundo falando assim, cara, eu tenho certeza que você passou. E eu falando assim, gente, você acredita mais em mim do que eu. Você não corrigiu o gabarito, não? Então, depois, porque o resultado não... Quando você vai fazer a segunda etapa, ainda não tinha saído o gabarito. Só sai depois que você faz. Entendi, porque na minha época foi diferente. Viu? Que ótimo. Porque aí você já sabe, gente, tá difícil pra mim, nem vou pra praia, né? Mas aí o que aconteceu? Eu peguei, fui ver depois o gabarito. Eu falei, gente, eu fui bem. Eu fui bem. Aí mandei lá no grupo que a gente tinha do pessoal do grupo de biologia. E aí o pessoal falou, nossa, cara, você foi muito bem. Aí todo mundo já falou, passou, com certeza e tal. Eu falei, não, gente, tem que ver porque a discursiva da MSCAN são criteriosas, qualquer coisinha eles cortam e tal. E aí o que acontece? Eu fui ver o gabarito da discursiva, eu também fiquei muito receosa. Sabe, eu ficava assim, mas se eu não coloquei exatamente como eles colocaram aqui, eles vão cortar muito, né? Porque quando você via, e aí eu fiquei assim, muito incerta. Se era assim, nossa, não sei. Mas era muito, muito ruim, assim, garantir que você já tinha passado e depois não acontecer. Exato, também. Então, assim, eu fiquei numa expectativa muito grande, porque eu fui descobrir que eu queria MSCAN quando eu fui fazer a prova. E foi assim, quando eu vi que eu gastava 8 minutos na minha casa, da MSCAN, né? Um diferencial muito grande em relação ao que eu iria vivenciar com a UVB, né? Passar a ponte e tal, aquelas coisas todas. Então, assim, e aí tudo, sabe? MSCAN, eu fui conversando com Deus e falando assim, eu tenho a UVB, mas se eu passasse na MSCAN, eu ia ficar feliz? Seria uma conquista pra mim. Sim. E aí, eu sei que foram passando os dias, né? E, nossa, um tempo considerável, né? Nada resultado. Parece que nunca sai esse resultado. E outra, como as pessoas já ficaram sabendo que eu tentei vestibular de medicina por causa da UVB, que eu já tinha passado, aí começaram a perguntar, né? Aí eu comecei a vivenciar a questão das pessoas perguntando. Porque a princípio você não tinha conversado com ninguém. Ninguém. Quando todo esse planejamento, né, de tentar medicina e tal, eu não tinha falado com ninguém. Isso era não tinha essa pressão sobre você. E foi assim, não foi planejado pro sentido de não ter nenhuma pressão ou cobrança ou o que for, mas acabou que foi assim, foi ótimo. Porque não tinha ninguém nem vinha conversar comigo sobre com ninguém. Eu vivenciava outras coisas, eu conversava sobre outras coisas. Descansava a cabeça também, né? Sim, então assim, não tinha ninguém me cobrando, e aí, você fez a prova? Ou, e aí, passou? Tá estudando muito? Como que você tá lidando com a situação de filhos, com a situação de trabalho, com a situação de tentar vestibular? Nossa vida, você vai parar a sua vida toda agora para fazer outra faculdade. Então, esses
comentários, eu não tinha, né? Porque ninguém sabia. Recomendamos isso então? Talvez não falar. Eu recomendo. Eu vou aplicar isso na minha vida, em tudo. Eu acho que assim ajuda, porque é você com Deus e com as pessoas que você achou por bem falar. Que estão vivenciando o sonho junto com você e serem impactadas E também, né? por você, né? Que estão ali. Então, assim, eu não tinha essa cobrança, essa coisa, sabe? Então, isso daí eu acho que, não tenho certeza, me ajudou muito no contexto de não ter nenhuma pressão externa. Kágisa, você disse que o fato das pessoas não saberem que você ia fazer vestibular acabou te privando dessa pressão, das perguntas. Só que aí, nesse intervalo entre sair o resultado da IMESCAM, as pessoas já sabiam que você estava prestando vestibular para medicina. Você acabou vivendo um pouco dessa pressão indireta que gera? Sim, vivenciei. E aí você consegue visualizar assim, nossa, que bom que eu não tinha contado para todo mundo, porque muito ruim. Começam as comparações, porque aí vem... tem um amigo meu que também fez lá, IMESCAM. Ele falou que foi bem. Ou, sabe? Começa isso daí. E aí, como que você foi? O resultado já saiu? Porque geralmente as pessoas ali não sabem de cor a data que tá dizendo. Então, todo dia estão ali te perguntando, o resultado já saiu? E aí você, que às vezes não tava, ansiosa pra você começa a ficar. Sim. Né? Que esse bendito resultado que não sai pra saber o que aconteceu. E também com base nessa comparação, você começa a se questionar também se o seu resultado foi suficiente. Exato. Não, e perde o alívio, porque como as pessoas não sabiam que ela estava fazendo prova, os círculos sociais que ela vivia, isso não era pauta. Entende? Não era. Aí de repente todo mundo esperando o resultado da IMESCAM. Começam a perguntar, né, como que tá isso. E outra, eu tive também uma pressão interna, porque depois que eu fui fazer a prova da IMESCAM, eu descobri que eu queria IMESCAM. E eu comecei até vivenciar coisas assim do passado e pensando assim, poxa, seria uma conquista eu passar na IMESCAM. E aí começou uma coisa assim de que eu queria aquilo. Então, nossa, isso já ficava uma pressão muito grande, né, internamente. Tanto que pro resultado da IMESCAM eu chorei muito quando eu soube, né? Chorei muito. E como foi da UVB e da IMESCAM, as pessoas que vêm me contar, né? Não sou eu que vou lá e olho o resultado. Estava envolvido com coisas do trabalho e aí mandaram mensagem pra mim, Kágisa, vai lá ver, sua louca, você passou no vestibular da IMESCAM. E aí, quando eu fui olhar, né? E aí você passou em 10º lugar ainda. Eu falei, muito bem. Eu falei, gente, não, peraí. Essa lista não é de suplente. Ou essa lista não é da primeira etapa? Eu acho que é a lista da primeira etapa. E aí, eu comecei a questionar tanto que a pessoa que me deu a notícia ficou na dúvida. Falou nesse caso. Vou perguntar para outras pessoas, porque até eu fiquei com dúvida agora. Eu tinha certeza, mas não tenho mais. Exato, gente, exato. E eu tentando ver lá, para ver o que tinha de informação. Até geralmente lista de aprovados é um modo sugestivo, né? Pode ser da primeira etapa. Vai que, né? E aí eu falei, Ansiedade gente, faz em 10º lugar ainda. Eu falei, não, gente, vamos olhar se é isso daqui mesmo. Senão eu tô criando uma expectativa e depois vou me frustrar muito. Aí eu peguei e perguntei lá no grupo, falei, gente, é essa lista mesmo, a lista de aprovados da IMESCAM? Falaram, sim, cara, você passou. E aí o pessoal me dando parabéns e tal. Gente, eu só chorava. Ai, foi um alívio, tá? De tudo que eu tava vivenciando ali internamente. Meu marido, as pessoas que vão ver esse podcast nem sabia que eu estava vivenciando isso. Estava interno, né? Não tava querendo transparecer para as pessoas, mas eu tava com isso daí. E eu só sabia chorar. Eu fiquei muito emocionada, muito, porque assim, se eu tivesse passado entre a lista lá de suplentes, que aí depois roda e aí vai, eu já estaria
hiper feliz. Sim. E aí ter passado ainda em 10º lugar foi muito além, entendeu? Sim. Das minhas expectativas. Foi muito além. Eu fui lá pra treinar, eu nem ia fazer a prova, Aham. né? Então, assim, eu nem ia gastar dinheiro, porque eu não ia passar, né? Então, assim, superou, sabe? Deus me deu muito mais do que eu tava esperando. E que ninguém entenda que isso tudo não significa que não teve uma dedicação imensa. Sim. Mas é aquela coisa, o vestibular de medicina é muito difícil. Então é uma dedicação imensa que às vezes muitas pessoas têm e não conseguem. Então é exatamente nesse lugar. E muito Exato. estrategista também. Você teve muita estratégia no seu estudo, porque como você tinha pouco tempo, Aham. o tempo que você tinha que ser o suficiente. Tinha. Eu Agora tinha que já ser assertiva. Assertiva. Agora já estamos esperando as aulas começar, já está em período Já. de férias. Já. Já pensou em alguma coisa sobre este começo da faculdade? Já O que que você já- pensei, assim, já pensei, tô pensando até de comprar uma bicicleta elétrica Adoro. pra ir pra faculdade, que assim, 8 minutos lá de casa eu já consegui ver tudo, dá pra eu ir pela orla, depois pegar a ciclovia ali na Praia do Canto, chegar ali na MSCAM. Bem tranquilo. Vai ser assim, gente, um sonho, né? Qualidade de vida Faculdade total. de medicina com qualidade de vida. e Já emenda a atividade física, tá tudo certo. perfeito. Exatamente. E aí, estamos vendo ainda como vamos gerenciar isso tudo, né? Com a bicicleta aí, já tá para ser garantida. Mas vendo aí como que vai ser o contexto com as minhas filhas também, que é, né? Outro contexto que... Pra ajustar tudo, Exato. vai dar certo, vai dar certo. Não, sim. E vocês duas serão amigas de faculdade? Minha caloura. Gente, sua caloura, olha que ótimo. Ai, como é que tá a sua expectativa pra essa nova etapa? Ai, eu tô assim, com muitas boas expectativas. Assim, querendo que chegue logo pro contexto assim, de aprender coisas novas. Sim. Muito assim, sabe, ansiosa por aprender coisas novas. Aprender coisas novas de medicina, De medicina. né? Que desde lá do curso Desde da a fisioterapia Exato. já rolou a paixão. Eu acho que assim, pra mim vai ser muito emocionante chegar lá, tá ali naquele processo todo, né? Inicial, ir pro anatômico. Saber que eu tô ali estudando medicina vai ser assim, emocionante. Ter vai ser também emocionante. contato com outras pessoas de Sim. diferentes idades. Porque, por exemplo, na minha turma tem pessoas que, assim como vocês, já tiveram outra formação, vêm de um mercado de trabalho, a turma é bem diversa. Aham. Vai ser uma experiência, assim, incrível, eu tenho certeza. Vai sim, de muito aprendizado, né? Aham. De muito aprendizado. Eu também, assim, tô com muitas expectativas boas, né? Vai ser ótimo. Vai ser Realizar um ótimo. sonho. Vai ser ótimo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Gente, vocês não têm noção do tanto de assunto paralelo que teve a este podcast. Foi 1 hora antes de bate-papo. Foram vários intervalos de bate-papo, que inclusive a gente pedia mais tempo para não voltar a gravar, para a gente terminar um raciocínio, entendeu? Então, foi maravilhoso dividir com vocês. Eu conversei aqui com a Cássia, a mais nova aluna de medicina da IMESCAM. Que seja excelente essa nova etapa. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe toda semana histórias de medicina, do pré-vestibular, da faculdade, da profissão e exercício em si. Bem-vindos ao nosso PodMed, o seu podcast de medicina. Até o próximo vídeo e muito obrigada. Tchau.